Bem-vindos a mais um Rota de Equilíbrio e o programa de hoje está sensacional porque eu tô com Isabor Cruz aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito sua presença, seja muito bem-vinda, é uma honra a gente poder trocar essa ideia, conhecer mais a tua história e, assim, é para abalar a estrutura. Ela abala tanto que já tem até imersão para reconstruir, entendeu? Então, agora eu vou deixar que você conte para os nossos desbravadores um pouco de quem é a Isabor, qual é a trajetória da Isabor. E aí, pessoal, prazer, sou Isabor Cruz. Já amei essa palavra desbravadores, né? Viu? Meu Deus. Forte, Olha, forte. prazer estar aqui, é uma honra poder estar aqui servindo vocês, transbordando aí na sua vida. Espero que você fique até o final, porque, gente, o final é sempre a cerejinha do bolo. Então, já compartilha, chama aí o pessoal, porque eu falo que tudo aquilo que a gente vive, a gente precisa compartilhar. Só que a gente sozinha, a gente é limitado, então a gente precisa compartilhar. E como eu sempre falo, Roberto, tem pessoas que não têm coragem, por exemplo, de vir num podcast como esse. E ela pensa o seguinte, nossa, como que eu vou transbordar se eu nunca posso gravar um vídeo, se eu nunca vou ir num podcast, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, mas você pode transbordar compartilhando. É isso aí. Então, quantas pessoas que você sabe que vai... Ouve, e aí você vai lembrar, tem certeza, de alguém, e aí você compartilha para essa pessoa. E bora transbordar, né? Tô animada pra esse podcast, viu? Tô preparada. Perguntem o que quiser que eu vou rasgar. Tô de reboco, gente. Que essa mulher eu vim preparada hoje. Preciso aprender a me rebocar, mulher. Gente, reboco é vida, né? Reboco é vida. Reboco é vida. Começa contando então pra gente quem é a Isabor Cruz. Gente, quem é Isabor Cruz? Sempre, antes, quando alguém me perguntava quem era Isabor, o primeiro desafio que eu tinha era de falar que meu nome era Isabor, né, gente? Porque a pessoa ficava perguntando 3 vezes se meu nome realmente era Isabor. E meu nome realmente é Isabor, porque eu sou a filha amada, sou escolhida, sou única. E Deus falou assim, essa pessoa, ela, Isabor, ela é tão especial que eu já vou dar um nome diferente para ela, né? Mas, brincadeira à parte, mas eu sou uma filha amada do Senhor. Sou uma pessoa que... Cara, eu passei por tantas coisas para estar aqui hoje e olho para trás e falo que valeu a pena. Realmente o Senhor colocou em mim coisas muito especiais, assim como Ele também colocou em você. Mas o principal, quando alguém me pergunta quem sou eu sou realmente uma filha amada, sou escolhida, eu fui planejada pelo céu. O meu pai e a minha mãe, eles me geraram, mas quem me criou foi o Senhor. E essa sou eu. Sensacional. Eu quero abrir, então, você contando um pouquinho da tua história, que é o que impacta, que é o que traz a mensagem. Na verdade, as pessoas ficam muito presas na história como o grande drama da vida, né? Ai, isso é difícil na minha vida porque eu passei por isso, isso, isso e isso. E, na verdade, quando a gente aprende a usar aquilo que acontece pra gente, na nossa vida, como gatilho para crescer, como empurrão para melhorar, é quando tudo se transforma, porque é sempre o seu ponto de vista, né? É engraçado que tem uma frase que diz, a mesma água fervente, né, que endurece o ovo, amolece a batata. Então, não é sobre o que acontece, mas o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Então, Isa, eu queria começar pedindo para você contar a tua trajetória, que é tão impactante. Vou dar um spoiler aqui. A Isabor teve uma trajetória difícil familiar com os pais, né? Eu vou deixar para você contar. Viveu uma história difícil com o pai, com a mãe, perdeu o pai por causa de um deslize que ele cometeu. Deslize esse que ainda acabou se repetindo no casamento dela, e tudo isso, na verdade, fez com que desabrochasse essa grande mulher que pega todo esse lixo que aconteceu, jogou adubo, jogou semente e floresceu para transbordar na vida de um monte de gente e tirar um monte de gente aí do trauma e do drama da própria história. Então, conta um pouquinho pra gente. Ou tudo. Olha, se eu for contar tudo, a gente vai ficar aqui até amanhã, viu? Porque é muita história para contar. Já faz aí o reconstrução, não perde a oportunidade, que lá a história tá inteira. É isso aí. Isso aí.
Gente, tudo começou, né? Eu sempre tive uma vida assim, muito tranquila, né? Ao contrário do Rafa, uma pena o Rafa não poder ter vindo hoje, mas que passou fome e tudo, não foi o meu caso. Eu sempre tive uma vida tranquila. Meu pai era caminhoneiro, né? Ganhava assim razoavelmente bem. A gente tinha uma vida controlada, uma vida equilibrada, não tinha faltas, né? Uhum. E a gente podia passear, a gente podia. Eu tenho muitas memórias do meu pai, assim, de tempos muito bons, de tempo de qualidade, de passear, apesar de ele viajar muito. Mas sempre quando tinha oportunidade, ele levava a gente para passear com ele no caminhão. Então eu ia fazer uma viagem para Bahia, a gente ia também no caminhão e essa era a minha maior aventura. Eu falo que hoje eu sou apaixonada por dirigir por causa do meu pai, porque as memórias que eu tenho dele é dentro de um caminhão. Uhum. Era viajando, era a gente virando à noite para ver o pôr do sol. Então eu tenho essas memórias assim dele, né? Mas infelizmente, né, uma decisão do meu pai fez com que ele mudasse aí toda a trajetória da vida dele, né? E acaba que espirra na gente também, né? Todas as decisões que você pai que tá aqui, que você mãe toma na sua vida, vai refletir na vida dos seus filhos. Eles querendo ou não. Eles escolhendo viver certas coisas ou não escolhendo. O que foi que aconteceu comigo? Eu vivi muitas coisas que eu e Isabel não escolhi viver. Mas hoje eu aprendi, né, a contar a história, eu entendi que isso pode mudar a vida de milhares de pessoas. E decidi ser a água aí que realmente não que endurece, mas que amolece para transformar as vidas, né? Mas aos 2 anos, né, quando eu tava com 2 anos de idade, meu pai tinha feito uma rota e ele começou a passar mal na estrada. E aí comunicaram a minha mãe, foi pro hospital e faz aquele monte de exame, nada, tudo dando negativo. E ele pareceu um furúnculo muito grande na perna dele. E aquilo foi crescendo, uma coisa horrível, a canela praticamente inteira. E aí o último exame que faltava fazer era o exame da AIDS. Só que naquela época, para fazer o exame de AIDS, a família tinha que autorizar. E aí veio o médico, né, pedir minha mãe para autorizar, que a única coisa que faltava era esse exame. E aí quando minha mãe pegou ali o exame que deu positivo, foi ali, né, ali que começou a história que hoje tem mudado a vida de milhares de pessoas. Sim. Foi exatamente nesse Me dia, no arrepia, hospital, gente. eu com 2 anos de idade e minha mãe tendo que enfrentar esse desafio aí. E aí foram falar com meu pai e aí ele se desabou, né, de chorar. Mas mesmo com esse erro, né, ele se relacionou com uma garota de programa. Mesmo com esse erro, ele teve a coragem e a sinceridade do coração de contar tudo que aconteceu para minha mãe. Ele não quis morrer guardando tudo que ele viveu. Olha, um dia eu saí, me relacionei com uma garota de programa, falou quem era a mulher. Ele mostrou para minha mãe quem era a mulher. Nossa. Ela morreu primeiro que ele. Então contou tudo o que aconteceu. E infelizmente, às vezes todo mundo tá aqui ouvindo, às vezes tá aqui ouvindo, se você tomou uma decisão na sua vida, assim como a gente, né? Tem decisões que a gente consegue recalcular. Né? Às vezes, fez uma coisa de errado, você vai lá, você pede um perdão, você vai lá, você se reconcilia, você vai e tenta fazer de novo. Só que quando vem uma doença, quando vem um diagnóstico, e aí veio a AIDS, e aí? Como que ele ia... Não era só o pedir perdão da minha mãe. Não era só, olha, eu quero fazer tudo diferente, bora começar a vida do zero. Aí você tá aqui pra você trair a sua esposa. É uma decisão que muitas pessoas fazem, você traz o seu esposo. Mas e quando o diagnóstico vier? Será que vai dar tempo de pedir só um perdão? Foi o caso do meu pai. Ele não teve chance. Ele não teve uma oportunidade de fazer escolhas diferentes. Porque às vezes o meio que a gente está inserido, que era o caso dele, eram de homens que tinham esse tipo de comportamento. Sim. E aí a gente é fruto do meio. Então, você é sim influenciável. Quem acha que, não, eu posso andar com quem trai a esposa, eu posso andar com quem trai o esposo, que eu não vou ser influenciado. Mentira. Não tem como. O ser humano, a gente é influenciado. Se você começa a andar com quem fala palavrão, você vai falar palavrão. Se você começa a andar com quem bebe desenfreadamente, você vai também beber. Então, isso influenciou muito a vida do meu pai, né? E aí, minha mãe perdoou ele. Só que o perdão, né, foi muito... Eu falo que eu aprendi a perdoar com a minha mãe. Porque ela não só perdoou ele, mas como ela cuidou dele durante os 9 anos que ele ficou vivo.
E não era um cuidar, tipo assim, toma aqui o seu remédio, toma aqui a comida que eu já faço bem pra todo mundo, a casa que eu já limpo pra todo mundo, você tá sendo só beneficiado de estar no lugar. Não. A minha mãe carregava ele. No finalzinho da vida, ele chegou a uma fase que ele usava fralda. A minha mãe trocava ele. A minha mãe que dava banho nele. Não dava todos os dias pra levar ele pro banheiro. Então ele tomava banho um dia sim, um dia não, e meus irmãos às vezes ajudavam porque ele era bem pesado. E ela dava banho nele na cama. Ela não deixava ele ficar um dia fedendo, sujo. Você podia ir qualquer hora lá em casa, mesmo dia que ele não tomava o banho dele, a minha mãe passava perfume nele, a minha mãe fazia a barba dele, minha mãe cuidava dele, fazia a unha dele. E eu tenho aposto essas que cenas, nesse viu? momento você deve estar pensando assim, que trouxa, traída, investiu 9 anos, né? 9 anos. 9 anos da vida cuidando do cara que traiu e trouxe uma doença pra dentro de casa. Eu aposto que pode ter passado alguma coisa assim na sua cabeça, mas aí que vem a mudança de chave, aquilo que muda tudo na vida. E eu falo que a minha mãe, é engraçado, se você for conversar com a minha mãe, ela vai dizer assim pra você, ele foi o único amor da minha vida. E isso dá um boom na nossa cabeça. Você fala assim, cara, como que um cara que te traiu... E a minha mãe era esposo dela, então ela nunca preveniu. Ela nunca, né, usou preservativo. Então, eu só tinha 2 anos. E o médico falava assim, olha, agora a gente vai precisar trilhar. Quando, né, veio o diagnóstico, ele falou assim, olha, agora a gente vai precisar trilhar aí uma série de exames, porque a sua filha só tem 2 anos. E vocês tinham um relacionamento normal. Então, provavelmente, vocês também têm a doença. E aí veio aquele outro mundo desabar na cabeça da minha mãe. Minha mãe entrou em depressão, minha mãe ficava muito deprimida. Meu pai tinha muitos altos e baixos emocionais, né? Por conta dos preconceitos que a gente viveu. Então, a gente perdeu todos os amigos. A nossa casa vivia cheia. Quando o diagnóstico veio, acabou os amigos. Porque naquela época, nem assim é tanto tempo, eu tinha 10 anos, não é tanto tempo, hoje eu tenho 31, não é tanto tempo. Mas as pessoas não tinham o conhecimento sobre a doença. Elas achavam que se elas fossem na minha casa e tomassem no mesmo copo que eu, elas iam pegar a doença. E infelizmente, é de chocar, mas tem muita gente no mundo de hoje que ainda pensa da mesma forma. É verdade. Medo de dividir um copo, um talher, um banheiro. Cara, eu fiz um teste esses dias, isso foi recente, viu, gente? Eu fui num salão fazer a unha. E aí eu vi que a moça também era cristã e tal, e a gente começou a conversar e tal, e falando de Jesus e tal. Eu falei, nossa, que bacana e tal, você também conhece Jesus, que massa e tal. E aí eu comecei a contar a minha história pra ela. Olha que doido que aconteceu. E aí quando eu disse assim, eu perdi meu pai com AIDS e tal, ela já deu uma olhada assim, aí eu vi que ela ficou meio receosa. E aí eu peguei pesado, sabe? Eu virei e falei assim, inclusive eu fiquei durante 8 anos fazendo o exame. Ela parou de tirar a cutícula. Olha só, foi muito rápido e eu tive essa percepção. E eu falei assim, não, mas pode ficar tranquilo que Jesus me curou. Você não crê em Jesus? Uau! E aí ela ficou me olhando assim, Jesus te curou? Eu falei assim, é. Eu falei, espero que hoje, eu vim aqui hoje só pra te lembrar que às vezes é muito fácil a gente crer em Jesus quando a gente vai só na igreja. Só que Jesus é muito além de uma religião. E o fato de você parar, de uma forma inconsciente você fez isso. Você parou de tirar minha cutícula com receio. Será que Jesus faria isso? Era melhor você continuar, que você jogasse o alicate fora depois. E fosse buscar conhecimento sobre. Mas você nunca deveria ter feito isso. Aí ela ficou assim, sabe, de choque e tal, desculpa. Eu falei assim, não precisa pedir desculpa, eu não me senti ofendida por isso. Mas a minha preocupação é de como está o seu coração sobre Jesus. Porque Jesus jamais faria isso. E ela ficou assim, sabe, e aí depois ela virou minha amiga e tal. Mas a gente tá, gente, olha só. A luz, a internet, a gente tem tanta coisa hoje, tanto conhecimento. E ainda assim a gente tem um preconceito. Eu sei que existem pessoas que falam assim, nossa, mas a avó fala que ela foi curada. Porque a medicina não soube explicar por que eu e minha mãe não tem. A medicina não me trouxe uma resposta.
Eles não trouxeram, tipo assim, olha, a gente entendeu que por causa disso daqui... Não, eles não trouxeram. A gente nunca, sempre ficou esse Não ponto de faz interrogação. sentido vocês não terem adoecido, simples assim. Eles não sabem explicar. Portanto, que há uns 2 anos atrás, eu fui no médico, lá na minha cidade, né? Eu já ainda estava na minha cidade. E quando eu cheguei lá, chamou meu nome, né? Isabor Cruz e tal. Aí eu fui, todo felizinho para ser consultada. E quando eu sentei, a moça virou para mim e falou assim, Isabor Cruz. Não é possível que exista outra Isabor no mundo. Como chama seu pai? Eu falei, meu pai chama Celso. Como chama sua mãe? Eu falei, minha mãe se chama Sandra. E ela falou assim, não é possível que existe outra Isabor que tem um pai com o nome de Celso e com a mãe com o nome de Sandra. Eu falei assim, você me conhece? Ela falou assim, conheço, eu tava na internet. Então eu tava achando que era da internet. Eu falei, você me conhece da internet? E ela disse assim, não. Ela, como você tá viva hoje? Nossa. Aí que eu entendi, tipo assim, opa, ela deve me conhecer lá de trás, meu pai, minha história e tal. Eu falei assim, como eu tô viva, por que você tá perguntando isso? Por que eu não deveria... Eu falei, por quê? Me Olha, eu atualiza. aqui. Ela disse assim, pois fui eu que cuidei do seu pai durante todo o período. Nossa. Uau. E te ver hoje, e aí, como é que você tá? Tá cuidando da imunidade, tá, né, tomando remédio Achando que direitinho você tava e tal. Eu doente. falei assim, não, esse diagnóstico nunca chegou positivo na minha vida. Aí ela parou-se no consultório e falou assim, como assim, você não tem a doença? Eu falei assim, eu não tenho a doença. Mas a sua mãe tem? Eu falei, não, minha mãe também não tem. Aí ela ficou parada assim, uns 5 minutos assim, sabe? E eu falei assim, como que você sente de me ver assim hoje? Ela, não, eu tô extremamente impactada e eu não consigo compreender por que você não tem a doença. Eu falei assim, você crê em Jesus? E ela falou assim, olha, até hoje eu não acreditava, não. Falou assim. Eu falei, mas Jesus me curou. E aí ela começou a chorar. E aí eu saí do consultório sem a minha consulta. Olha. Eu fui para ser consultada e voltei para casa sem a consulta, mas feliz de saber que alguém que lá atrás conhecia minha história, porque às vezes a gente conta e é difícil as pessoas entenderem, né? Eu tive essa experiência com o Senhor, às vezes é difícil entender, tipo assim, como uma pessoa foi curada, como que isso acontece. As pessoas não tiveram essa experiência, mas eu quero desafiar todos vocês que estão aqui me ouvindo, busque ter essas experiências. É incrível. Isso não está numa religião, viu? Isso está em Jesus. Jesus não tem nada a ver com uma religião. Exatamente. Ele é muito maior que uma religião. E quando eu entendi isso, falei, meu Deus, cara, mais pessoas precisam ouvir isso. E é engraçado que todas as vezes que eu conto, as pessoas têm as mesmas reações de tipo assim, como assim? Não, calma aí. E As a pessoas gente não nem acreditam, começou, né? hein? E a gente ainda Só o nem começo. começou, tá aquecendo aqui nas histórias da Isa. E aí, se passaram esses anos aí, esses 8 anos, foi bem desafiador. Né? Lidar com uma doença nunca é fácil. Independente de qual seja ela. Seja um câncer, seja qualquer doença, não é fácil. Porque, infelizmente, mesmo que não seja uma doença contagiosa e tudo, tem um preconceito da sociedade. Tem sempre um olhar diferente, tem sempre um julgamento diferente e tem os apontamentos do que você deveria ou não deveria fazer com a pessoa que está passando por uma situação. Nossa. Então, quando eu lembro da minha mãe, cara, como era difícil para minha mãe ter que lidar com, olha, você tem que fazer isso, olha, tem que fazer isso com a sua filha, olha isso. E era muito direcionamento de pessoas que não tinham nenhum conhecimento. Uhum. Eu falo que são as opiniões. E Sem opinião, compromisso com o resultado, como o Pablo e opinião gosta de cada um falar. tem a sua, né? Sim. E a minha mãe, assim, foi muito difícil para ela, porque além de ter que lidar com a traição, aí veio a doença, foi só acumulando a pressão, né? Veio a doença, a minha mãe já tinha os meus 2 irmãos, que era do primeiro casamento dela. Então, imagina, ter os filhos vivendo uma situação dessa de uma outra pessoa. E me ver eu como irmã passando por isso. Então, imagina ela ter que lidar com 2 adolescentes e explicar isso. Imagina, eu me colocando hoje no lugar da minha mãe, com um filho adolescente, tendo que explicar, olha, o cara me traiu, pegou a AIDS, mas eu tô cuidando dele. Porque não era pai deles para ele ter tanta compreensão como eu. Era mais fácil para mim compreender ela, cuidar dele, do que para os meus irmãos. Para mim era muito mais fácil querer ter o pai perto, querer que cuide tudo. Mas e os meus irmãos? A revolta ali, né? Do que tá fazendo a mãe passar, né? Então, tipo assim, o homem tem muito isso de proteção, né? Os meus irmãos sempre tiveram muito isso com a minha mãe, esse instinto de proteção dele, sabe?
E hoje eu vejo que passar por isso junto comigo, mesmo não sendo o pai deles, como que fez diferença na vida deles. Eles são excelentes pais hoje. Excelentes pais. Tem uma família, todos os dois têm uma família linda e maravilhosa. E eu vejo, assim, que eles não tiveram referência de um pai. Nem do meu, ali, né, por fazer isso, nem do deles também. Mas tiveram uma mãe forte. E eu falo que a nossa mãe conseguiu suprir isso, sabe? Essa presença de como proteger, de como servir. Então, eles sempre cuidaram muito bem de mim, muito da minha mãe também, sempre ajudou muito ela. E nesse processo, a gente perdeu, assim, os amigos, perdemos tudo. Minha mãe ficou muito tempo sozinha. E eu também. Então, tipo assim, tinha muitas pessoas, pais, que tinham receio de deixar as crianças brincar na escola, dá que machuca, dá que tem Nossa, ainda mais contato. essa, né? Então, tipo assim, foi muito difícil. Eu sempre estudei em colégio público, não que o particular não tenha, não é isso. Mas acho que o nível de consciência não é igual é hoje, a nossa escola pública hoje. Que as crianças têm muito mais acesso ao conhecimento. Antigamente não tinha muito isso. Hoje a gente vê que está de uma forma equilibrada. Escola particular e pública tem os mesmos conhecimentos hoje. A internet também ajudou muito. Mas naquela época não tinha, né? Não. Então foi bem assim difícil. E aí na escola, eu sofri vários preconceitos na escola. Inclusive teve um dia que eu cheguei na escola, eu sempre gostava de chegar cedo, porque eu sempre gostei de estudar, né? E eu cheguei na escola e aí tinha corrido esse boato, porque até então eu deixava sempre, só sabia quem era ali mesmo próximo, né? Que sabia da história. E aí uma amiguinha que tinha mudado pro lado da minha casa ficou sabendo ali, porque era o prédio que eu morava, era como se fosse tipo uma família. Todo mundo ali sabia de todo mundo, era bem assim, né? Em bairro, né? E aí ela compartilhou isso na escola. E aí aquilo foi compartilhando, foi compartilhando. Aí até que uma menina, não sei por qual motivo ela quis fazer isso, ela foi escrever o meu nome na porta e aí da escola. E aí falando que não era pra ninguém usar esse banheiro, que esse banheiro era eu que usava, porque senão eles corriam o risco de pegar AIDS. Nossa. E aí, pra piorar, a escola não se posicionou e continuou com isso. Então, você imagina, depois que aconteceu isso, eu nunca mais fui no banheiro da escola. Então, se eu sentisse qualquer coisa, estivesse muito apertado para ir no banheiro, eu ligava pra minha mãe e eu ia embora. Nossa. Então, se eu quisesse ir no banheiro, eu não ia, de tão nervosa que eu ficava de chegar no banheiro e ter meu nome lá na porta escrito isso. Isabô não tem outro na Terra, né, gente? Só tem eu. Inclusive, se tiver algum Isabô aqui assistindo, Põe nos por comentários. favor, deixa nos comentários. Estou à busca de Isabores na Terra, viu? Tem que ter foto de RG, hein? Senão a gente não acredita. E aí vem muito preconceito. E foi exatamente isso que matou meu pai. O que matou meu pai não foi a doença. Porque se ele tivesse... Porque quando ele estava tomando remédio direitinho, que ele estava bem emocionalmente, ele pesava 140 quilos. Ninguém falava que ele tinha AIDS. Mas quando ele ficava mal emocionalmente, ouvia alguma coisa que aborrecia ele, vinha a crise ali meio que de depressão mesmo, e aí já não queria mais tomar o remédio. E aí, tipo, se ele ficasse um mês sem tomar o remédio, ele ia para 40 quilos, 50 quilos. E a última vez que ele parou, e era assim, era assim, irreconhecível. E a última vez que ele parou de tomar o remédio, ele foi a 32 quilos. Meu Deus. E aí foi quando ele pegou uma pneumonia. Então, o que matou meu pai não foi a AIDS. Não foi a AIDS. Eu falo que o que matou meu pai nem foi a pneumonia. O que matou meu pai foi o preconceito. Foi a falta de amor. Foi ele ter pessoas ali. Por isso que eu acredito muito no movimento. Que se uma pessoa, ela tá mal, tá deprimida, mas ela tá dentro de um movimento, que tem uma energia, que as pessoas estão ali, uma pega na mão da outra, que a pessoa faz acontecer, cara, é impossível essa pessoa ficar para baixo. É impossível. Você sabe que a gente, dentro da nossa realidade, da nossa história, com o Matheus, com o Thay Sachs, com toda essa questão, uma das coisas que eu fiz para blindar minha mente da certeza que Deus tinha colocado no meu coração do sucesso do tratamento, né, que a gente daria conta de reverter a doença, um dos movimentos que eu fiz foi sair do grupo. Um grupo de pais, né, que a gente participava. Eu me desconectei completamente dessa realidade. Eu falei, não, porque toda vez que eu tô fortalecida, que eu tenho certeza, entra a foto de uma criança que está em estado terminal, ou entra um texto de uma dificuldade, ou uma criança falece.
e aí isso abala a minha estrutura e a minha certeza. É uma coisa que vem assim, como é que você pode ter certeza que vai dar certo? Se, olha aí, todo mundo tá morrendo, todo mundo tá piorando. Então, eu falei, não, eu não posso estar conectada nisso aqui. Então, isso é um convite agora para você aí em casa fazer uma reflexão. O ambiente que está à tua volta é um ambiente que te impulsiona, que te empodera, que te encoraja? Ou as pessoas estão sempre relembrando os seus piores resultados? Ou as pessoas estão sempre trazendo as frustrações delas na tua vida e dizendo, não vai por esse caminho que não vai dar certo, sempre te desencorajando. Para você fazer coisas extraordinárias, você tem que estar cercado de pessoas que acreditam em você. Então, esse ambiente de direcionamento, né, Isa? Sim. Isso é fundamental para que você consiga alcançar um resultado diferente, que desconecta da realidade, que faz você ser mais do mesmo que está ali. É igual no meu caso, né? Eu, por muito tempo, eu tinha receio de falar isso, a minha história. Porque eu falava assim, cara, eu tive essa experiência com Deus, essa certeza, porque até então era um ponto de interrogação. Então, na minha cabeça, a qualquer momento que eu fizesse o exame, agora depois de adulta, eu ia descobrir. Então, eu não tinha coragem. E aí, quando eu fui engravidar do primeiro filho, a gente tem que fazer, né? Sim. A médica sempre pede. Sim. E aí foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus. Porque eu tava com o exame na bolsa e eu não tinha coragem de abrir esse exame. E eu ficava assim, meu Deus, agora como é que eu vou... Porque parece que eu tive meio que parece que por um período meio que apagou da minha memória que eu poderia ter isso. Tipo assim, é como se eu tivesse anulado, pra não sentir a dor. Né? Parece que meu cérebro, tipo assim, pra eu não ficar vivendo essa dor, eu me desconectei disso e fui seguindo a minha vida. E desconectei real. Mas quando eu engravidei, que aí a médica no consultório falou a palavra, porque até então eu não estava mais no ambiente inserido que eu ouvia sobre isso. Então não me ativava gatilhos disso. E aí quando a médica disse assim, olha, eu vou precisar pedir um exame aqui, tal, de HIV. Aí eu paralisei no consultório, eu falei, não vou fazer esse exame. Aí isso é o que eu falei. Eu pensei, mas eu falei em voz alta. E ela disse assim, não, mas você precisa fazer. Tem que fazer, a gente precisa fazer. Porque você tem alguma preocupação em relação a isso? E eu falei, não tem não e tal, pode pedir aí e tal. E queria sair do consultório. E ela fez o pedido lá e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse exame? Mas, nossa, será? Aí começou a vir aquele bombardeio de pensamento. Nossa, mas será? E agora? Nossa, como que eu vou que eu vou lidar agora? E meu filho, meu Deus, como é que vai ser? Eu não tinha estudado para entender como proteger um filho para ele, se a mãe tiver, o filho não ter. Eu não sabia sobre isso. Eu não tinha estudado sobre isso, porque eu nem imaginava que eu ia ter filho e tal. E eu comecei a ficar de desespero, tipo assim, nossa, e agora? Meu Deus, mas e o Rafael? Nossa, mas ele sabia disso? Como é que ele... Aí começou a vir um monte de pensamento. Como que o Rafael acreditou em mim? Como ele nunca questionou isso? Ele sabia da minha história, ele sabia que eu perdi um pai com AIDS. Aí começou aquele turbilhão. Falei, nossa, agora ele vai me largar. E, nossa, um monte de medo. O medo da rejeição. Só que eu tinha tanto medo de ser rejeitada de novo, que quando eu cheguei em casa, eu não tive nem coragem de contar pra ele o que eu tava sentindo. Porque às vezes, quando a gente tá nessa confusão da nossa mente, a única coisa que a gente precisa é ter alguém que a gente possa falar de confiança, que a gente possa... Porque às vezes o que você quer falar ali não é nem uma verdade sobre o que você pensa. É só um desabafo, porque a nossa cabeça tá tão com um turbilhão de coisas que você quer desabafar. Só que se você desabafa com a pessoa errada, lascou, né? Sim. E aí eu não tive coragem de falar com o Rafael. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, o que tá acontecendo comigo? Aí eu fui pra igreja que eu trabalhava no data show da igreja, e eu tava sozinha ali naquele dia, e o exame na bolsa. E eu falei, não, quando eu chegar em casa eu abro, eu vou conseguir. E aí eu comecei a orar, Senhor, se você esqueceu de mim, Senhor, olha a minha situação, meu Deus. Eu comecei a conversar mesmo com Deus. Olha a minha situação, eu tô aqui com esse exame na bolsa, eu não sei o que tá escrito nesse exame, mas eu sei que o Senhor pode mudar qualquer diagnóstico, eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Meu Deus, cuida do meu filho, eu não quero ter que viver o que minha mãe viveu. De tudo que eu sentia quando eu era pequenininha, o médico falava assim, mãe, você precisa aceitar, isso é da doença. Nossa. Então, tipo assim, se eu pegasse uma gripe, cara, uma gripe... Já era Não, AIDS. é porque a sua filha ela tem imunidade mais baixa, mãe. Você precisa...
Eu falei, cara, como assim? A minha mãe teve uma... Não, e o rótulo ficou tão pesado que agora você... Como que você tá viva? Né? Que isso? E a minha mãe teve uma... Precisou fazer um canal, tava com muita dor de dente. Ninguém queria, porque a gente morava em bairro, então a história, né, roda, né? E não queria. Só que naquela época tinha aqueles médicos da família, que aí tinha dentista, aqueles planos que tinha assim, né? Era assim da empresa que meu pai trabalhava. E aí eles não quis tratar o dente da minha mãe. Minha mãe teve que ficar com o dente doendo, tudo por causa de um preconceito, cara. Que loucura. Então, tipo assim, eu tinha muito medo. E aí, nesse dia, eu tava falando isso com Deus. Falei, meu Deus, eu não quero ver meu filho passar por essas coisas. Senhor, o que tá acontecendo? Me dá uma resposta. Hoje eu preciso, Senhor, eu preciso de uma resposta. O que aconteceu comigo? Eu não quero mais viver com essa dúvida. Eu não quero, se alguém perguntar, e aí, você tem a doença? Eu quero, com convicção e certeza, dizer, eu não tenho essa doença. Porque foi o Senhor Jesus que me curou. E até então, eu não podia dizer isso, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia se era uma cura, ou se era realmente algo que não poderia acontecer. Eu não sabia o que tinha acontecido. E aí, minha última frase, falei, Senhor, se você esqueceu de mim. E aí veio uma pessoa que eu não conhecia e falou assim no meu ouvido, você achou que eu me esqueci de você? E aí eu falei assim, calma aí, eu acabei de perguntar. E eu fiquei, tipo assim, cismada, que eu sou muito desconfiada, né? E eu fiquei assim, ué, como assim? E ela falou assim, hoje eu quero te convidar a voltar lá no lugar onde tudo começou. E aí eu comecei a chorar, tipo assim, que eu fechava meus olhos, eu tava vendo um bebê. E ele parecia um camarão. E um sangue muito escuro. Muito escuro, sabe? E todo assim, não dava pra discernir braço, perna, não tinha isso. Era como se fosse um camarão mesmo, sabe? E aí, de repente, veio uma mão e tocou nesse feto, que tava todo encolhidinho. Quando tocou, o sangue começou a ficar um sangue vivo. E aí, quando fez esse toque, começou a sair os bracinhos, começou a sair as perninhas, começou a se movimentar. Aí eu conseguia ver o rostinho do bebê. E aí o Senhor falou assim, essa daí é você. Quando a sua mãe estava grávida de 6 meses, eu te curei. A partir de hoje, nunca tenha dúvida. Mas você não pode mais se calar. Nossa. E esse foi meu combinado com o Senhor, sabe? Que eu não queria me calar. Portanto, Roberto, que eu já tentei me calar várias vezes. De não contar minha história, de reter, medo de... O que as pessoas vão dizer? Será que as pessoas vão dizer que eu sou louca e falar que Jesus me curou? Nossa, será que as pessoas vão ser loucas de achar, tipo assim, não, você tem a doença sim, é coisa da sua cabeça. O que as pessoas vão achar? Eu tinha muito medo do que as pessoas iriam dizer. Igual, por exemplo, você quando desenvolveu o seu método, que você falou que você saiu da bolha que estava ali, né? Sim. Porque o medo, o que as pessoas vão dizer? O quê? Você é louca. Eu ouvi não faz isso. sentido. Como assim? Você é retardado, você tem problema vezes. De cabeça. Então eu tinha muito medo disso, desse julgamento. Eu ouvi falei, que eu tava ficando doente, que eu tinha que me cuidar, senão alucinando. Eu ia morrer antes do Matheus, nesse nível. Então eu tinha muito medo. Falei, cara, como é que eu vou contar a minha história? As pessoas não vão acreditar nisso. Como que as pessoas não vão acreditar? Até mesmo porque na minha cabeça era o seguinte, quando as pessoas falar que Jesus curou, eles vão acreditar se um pastor falar, se uma pessoa que, né, se um padre falar, né, os líderes religiosos falarem. Eu sou quem, gente? Eu sou ninguém, não sou pastor, eu sou a Isabô, que tem uma história que o Senhor me confiou. E aí eu falei, não, eu não posso me calar. E várias vezes eu tentei me calar. Portanto que eu já tive sérios problemas de garganta. Se eu ficar 1 mês sem falar... Quando eu cheguei em Alphaville, eu tive uma crise existencial. Porque eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, longe de todo mundo. E eu vim só com uma palavra. Eu vim só por obediência morar em São Paulo. Só que eu não sabia como ia ser o como. Porque Deus falou assim, eu só vou te mostrar o como quando você estiver lá. E eu vim, assim, sem saber o que a gente ia... Como é que ia ser? Qual que era o próximo... mera coincidência. Qual vai ser o próximo passo? Eu já queria, eu como uma boa analítica que gosta de organizar, de planejar, de ter tudo ali, né? Calculado, tudo bonitinho, eu não tinha nada disso. Eu falei, cara, eu vou para um lugar com 2 crianças que eu não conheço ninguém, como assim?
E aí teve dias que, tipo assim, que eu ficava angustiada. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que loucura. Como que eu saí lá? A nossa empresa tocando lá, as coisas fluindo. Eu com um movimento incrível de mulheres lá. E aí você tinha problema Eu já tinha arrancado, eu tinha tirado as amígdalas, né? Eu tive muito problema na adolescência. E por que eu tive esse problema lá atrás? Porque eu não falava. Não falava. Eu costumei tanto, Roberto, ficar só. Eu nunca fui de ter muitas amigas. Era, tipo assim, era uma outra que morava na minha rua, mas assim, eu sempre fui mais reservada. Eu assim, eu tinha pessoas, mas eu não conversar que eu falo, eu desabafar. Eu não tinha com quem desabafar. Eu conhecia pessoas, mas eu não desabafava com ninguém. Então foi onde eu comecei a ler. Esses eram os meus momentos, sabe? Era na leitura, era ouvindo música. Eu gosto muito de música. E aí, com 11, 12 anos, eu precisei tirar. Porque eu tava perdendo um ano quase da escola por conta de tanta dor de garganta. Nossa. Tanta dor de garganta, tanta dor de garganta. E o que eu falo, né? A nossa dor sempre tá ligada ao nosso propósito, né? Sim. Porque o Senhor sabia, né? Já que a forma que Deus ia me usar é na comunicação. É abrindo a minha boca, é falando, é entrando num podcast, dando uma palestra, gravando vídeo, que é o que eu faço hoje, né? E aí depois, nesse dia, quando eu e a família eu entrei nessa crise, passou, tipo assim, uns 2 dias que veio essa crise, a minha garganta fechou. E eu falei assim, como assim? Eu tava bem, não tava gripada, nada, de repente fechou, muita dor na garganta, não descia nem água, aquela coisa horrível. E o Rafa, que virou uma chave em mim, ele disse assim, sabe por que você tá assim, Zabu? Porque devia ter uns 20 dias que a gente tava em Alphaville. Ele falou, você tá assim porque tem 20 dias que você não abre sua boca pra fazer uma live, você não abre sua boca pra fazer um stories, você não tá transbordando. E eu olhei assim e falei, cara, não é que faz sentido. Porque desde quando que você precisava para continuar calada, né? Quando eu casei em 2010, eu comecei um movimento de mulheres. Com 3 mulheres eu comecei a cuidar de mulheres, em 2010. E desde então, eu nunca mais parei. E eu fazia isso semanalmente. Então, semanalmente te encontro, eu tava ali falando, ajudando uma. Eu tenho muito projeto em hospital. Então, sempre fiz visita em hospital, sempre acompanhei as mulheres, já fiz visita em presídio, em penitenciárias, já fiz várias visitas, assim, em casa de abrigo, orfanatos, de idoso. Então, eu sempre fui muito ativa em fazer, tava sempre me doando, sempre servindo, sempre transbordando. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu paro, o primeiro lugar que afeta é a garganta. É a garganta. E aí eu falei assim, tá, se é esse o problema, o que eu vou fazer? Falar, transbordar todo dia. Vamos agora. E aí eu nunca mais parei, sabe? Esse tempo que eu tive aqui em Alphaville foi só assim uma confirmação do que eu tinha que fazer aqui. Sim. Sabe? Foi só testificando no meu coração, tipo assim, você não sabe o que você vai fazer? Só abre a sua boca e fala. Quando não souber o que falar, só ame. Nossa. Então, é sempre isso que eu aprendi, sabe? Quando você não souber o que você falar, só ame. Oi, Isa, e pra quem veio de uma história do pai pegar AIDS porque traiu a mãe, como é que foi viver essa repetição no seu casamento? Não em relação a AIDS, pessoal, mas em relação ao histórico ali, né? Das traições do Rafa. Como é que foi olhar e falar assim, cara, de novo isso tá acontecendo? É muito doido, né? Porque quando eu casei, eu não tinha muito era zero conhecimento. Tipo, repetição de padrão, eu não tinha zero conhecimento dessas coisas, zero. A única coisa que eu tinha conhecimento era de Jesus, porque eu já tinha tido uma experiência com ele, já sabia quem ele era, mas de inteligência emocional, eu não sabia nada disso. E quando a gente teve ali já vários problemas, né, e o Rafa, em relação à traição no nosso casamento, e quando aconteceu a primeira vez, foi tipo assim, eu levei um choque. Vocês estavam casados há quanto tempo, Isa? Olha, 1 ano, assim. Nossa, recente. 1 ano de casado, assim. E aí eu levei um choque. Não era medo. Eu não tinha... o meu problema não era a traição, vamos dizer assim. Isso não me... Como vou dizer? É como se eu tivesse calejada. Parece que eu fui treinada. Sim. Uhum. A traição não mexeu comigo.
Eu sempre tive muita facilidade de perdoar, porque afinal, né? Ser Chegou a exemplo, aparecer né? a sombra Ser da exemplo, AIDS? Era só esse o medo que eu tinha. Eu não tinha problema com a Apareceu traição. a sombra da AIDS? Tipo, agora, vamos, você me traiu, vamos fazer o exame. Eu tinha muito medo disso. Então, assim, portanto que o Rafa me traiu 8 vezes. Nossa. 8 vezes. E eu não tinha a menor dificuldade em perdoar. Em perdoar e seguir a vida sem rancor, sem ressentimento. Isso eu consigo fazer com muita facilidade. Eu pedia, a gente conversava ali, pedia perdão, estava tudo certo. Era como se aquilo não tivesse acontecido. Só que o meu maior medo era o seguinte. Nossa, imagina se numa desses perdões e tal acontece alguma coisa. O meu maior medo era o quê? Era a AIDS. Porque eu sabia o quanto a minha mãe sofreu. O quanto foi difícil para mim, como filha. Então, eu não queria viver isso de novo. Só que eu aprendi com a especialista em perdão, que é a minha mãe, né? Eu falo que a minha mãe ela é especialista em perdoar. Então, perdoar para mim foi tranquilo. Mas ter que lidar com isso foi muito desafiador. Eu sempre buscava, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Porque eu também não conseguia sair do relacionamento. Eu não tinha coragem. Porque na minha cabeça, assim, eu sempre tive um coração muito generoso, sabe? E eu pensava assim, cara, o Rafa, ele tá me tratando assim, é porque ele não teve um pai que ensinasse ele como tratar uma esposa. Quando eu olhava pro pai dele, era ele. E eu tinha clareza disso porque minha sogra falava, nossa, o Rafael tá igual o pai dele. Nossa. Olha, Isabel, nossa, lá, o Rafael, nossa, às vezes minha sogra chegava lá em casa, eu tava chorando e tal. Ela, ô, minha filha, não fica assim não, olha, cuida de você e tal. Ó. Mas o Rafael tá igualzinho o pai dele. O pai dele fazia a mesma coisa e tal. E eu ficava assim, nossa, ele tá fazendo, repetindo assim, né? Não usava essa palavra porque eu não tinha conhecimento de repetição de padrão, mas ele tá fazendo igual o pai dele. E aí eu comecei a aprofundar nisso, entender, sabe? Buscar mesmo no Senhor, Senhor, o que o Senhor quer pra minha vida? Porque eu não casei pra separar. Eu não queria vou passar a separar. vida inteira Só que sendo traída? Só que eu também Até não queria. quando? Não queria ter uma vida que, poxa, imagina. Ninguém quer viver assim, né? Não. E aí eu comecei a cuidar mais de mim. Eu falo que a primeira virada de chave que eu tive na minha vida, e tá aí a dica para as mulheres, é que às vezes a gente prioriza mais o outro que a gente. E nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Até então eu era a Isabel que estava ali, só não cuidava muito de mim, Tava se escondendo atrás da dor dos outros, né? sabe? Então eu tava sempre ali servindo e tal, mas assim, não queria ser vista, queria estar sempre nos bastidores, não queria essa exposição. E eu falei assim, não, eu preciso cuidar de mim. E aí foi onde, eu já cuidava de mulheres, né? Mesmo nessas crises, né? Mesmo com um casamento fracassado, eu tinha um encontro que eu fazia semanalmente, comecei com 3 mulheres, depois eu cheguei até 40 mulheres semanalmente na minha casa. E a maioria delas com problema no casamento. E eu vivendo a pior fase da minha vida. E aí, o que eu entendi com isso? Nessa época, o que me ajudou? Isabel, por que você não largou o Rafael? Muitas pessoas me perguntam isso. Por que você não largou o Rafael? Eu não larguei o Rafael por um simples motivo. Quando eu olhava ali semanalmente aquelas mulheres buscando em mim uma ativação para permanecerem com os maridos, eu falava, cara, se eu largar, Todos os eu tô 40 falando para as aqui. 40, tipo assim, não tem jeito. E aí eu tava indo contra a minha própria fé, porque se eu acreditava que Jesus curava uma AIDS, eu não vou acreditar que Jesus vai restaurar um casamento. Eu tava sendo ilógico o que eu tava dizendo. Contraditório, incoerente Perfeito. total, sem dúvida. E aí toda semana era um combustível pra mim, assim como até hoje. Quando eu abro uma live, quando eu dou uma aula, eu posso estar vivendo qualquer tempestade. Pra mim é o maior combustível que existe, é o transbordo. E aí, quando dava quarta-feira, que eram nossos encontros, às vezes eu tava ali mal, e eu chegava com gás, e aí, gente, e tal, e dava uma palavra de ativação, motivava as mulheres. E a maioria das vezes, as palavras que eu levava eram as palavras que eu tava precisando ouvir. Eu falo que Deus ele faz tudo tão perfeito que ele fez a boca bem pertinho do ouvido, para todas as vezes que você abrir a sua boca, você seja a primeira pessoa a ser beneficiada com as suas palavras. Espero que seja beneficiada com as suas palavras. Ou não, né? É. Torço para isso. E aí, toda semana,
Eu dava uma palavra e quando acabava eu falava assim, meu Deus, eu que precisava ouvir isso. Quando eu dava um conselho para uma mulher, eu falava assim, gente... E aquilo ali me impedia de tomar uma decisão. Às vezes eu tinha vontade de largar ele. Mas quando eu olhava para aquelas mulheres, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não vou ter coragem de, na outra semana, e falar assim, gente... Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês, então. Vai dar certo pra vocês, só pra mim que não deu. Eu não Não tem tinha como. coragem de fazer isso. Eu não tinha coragem de fazer isso. Então, isso fez com que eu ficasse aí durante longos anos, aguentando firme ali. E eu sempre fui assim, eu nunca... Até hoje, se você seguir nas redes sociais, eu não me mostro uma mulher forte. Eu não tenho dificuldade de falar, gente, hoje eu não tô bem, não quero gravar e tal. Eu sou bem assim, eu mostro muito as minhas vulnerabilidades. E eu sempre fui assim. Então, com elas lá, eu não mostrava pra elas que eu tinha um casamento perfeito. Pelo contrário. Eu falava, gente, eu tô no processo como vocês. Só que a diferença é que eu tenho fé. E eu, gente, olha, é muito incrível o poder da palavra, né? Eu falava assim, olha, vocês um dia vocês vão ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. Vocês vão ver, meu marido... Porque a minha maior dor naquela época, Roberta, era que assim, eu via as mulheres querendo ajuda, estavam ali semanalmente querendo melhorar e tal, mas e os maridos? Quem cuidava deles? Como eu não tinha esse braço do Rafa tá ali comigo, então não tinha quem cuidar deles. E é impossível você ajudar um casamento, De um lado só. não tem jeito. Então eu tinha que tomar cuidado até com o que eu falava, porque se um começa a ter consciência demais, o casamento acaba. É verdade. Que a pessoa fala assim, calma aí, eu não mereço isso. Então, se eu ativasse muito essas mulheres, que quanto elas são merecedoras de coisas boas e tal, eu tinha que tomar cuidado com o que eu falava para elas não querer desistir. Claro que tinha um caso ou outro, tem casos que realmente né, não tem jeito de agressão e coisa e tal. Mas a maioria delas era por coisa tão... Era comunicação, Desgaste era do problema dia a dia. na vida sexual, era um negócio de rotina, era um negócio assim... Cara, não é pra desistir, né? Eu acho que o meu caso era o mais grave de todos. E ficava em off E eu ficava ali. assim. Mas olha que doideira. Elas sabiam de tudo. Nossa. Elas sabiam das traições. Teve um episódio um dia que foi muito forte esse dia pra mim. Esse dia eu falei assim, cara, eu não posso desistir desse casamento por causa dessas mulheres. Nesse dia eu decidi que eu não ia desistir por causa delas. Eu cheguei e aí eu tinha chegado atrasada. E aí eu sempre deixava uma anfitriã, que a gente fala, né? E aí ela já sabia onde eu escondia a chave, ela abria pra mim, às vezes, quando eu atrasava pra chegar e tal. Aí ela abriu a casa e quando eu cheguei já tinha umas mulheres lá. E aí eu vi que o clima tava meio estranho assim, meio de tristeza, né? Aí a gente começou a conversar e tal. Bora começar? Nesse dia tinha 35 mulheres. Aí estendemos um pouquinho para as demais chegarem, né? Quando a gente começou a conversar, uma começou a chorar. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Eu tava esperando o quê? Que fosse um Ela vai problema dela. relatar um problema que aconteceu na semana. Porque tinha muito disso. Elas se sentiam tão seguras que elas rasgavam o Lavava coração. a roupa É. lá. E eu tava esperando isso. Não. Ela vai me falar que tinha visto o Rafa com uma mulher e tal, em tal lugar. Eu falei, como assim, gente? Nossa. Só que eu ainda ia levar a palavra naquele dia. Como que leva a palavra depois de um baque desse, né? E essa traição era número? Ai, já nem lembro. Mas viu? não era Olha, das primeiras? não era das primeiras, últimas? não. Já tinha... Já tava catequizando É. o homem. E aí eu falei assim, caraca, como é que eu... E eu falei, não, eu preciso aguentar firme. E eu falei assim, é mesmo e tal? Ela falou assim, a gente queria orar por você. Aí juntou aquelas 35 mulheres clamando, Senhor, muda a história da vida da Isabel. Senhor, transforma a vida dela, do Rafa. Senhor, que o Senhor vem levantar esse casal e tal. Aquele dia pra mim marcou muito. Porque eu falei assim, cara, eu cheguei ao ponto... Inverteu ali, que loucura. Eu cheguei ao ponto de influenciar essas mulheres, não delas me verem forte demais, não delas me verem como Mulher Maravilha, não, delas entenderem o poder do movimento, que a gente está suscetível a ter problemas na nossa vida. Então, hoje eu vejo, Roberto, que quando as pessoas estão no movimento, tem um líder, as pessoas, se essa pessoa falhar, parece que acabou a liderança. É Só que as verdade. pessoas esquecem que elas são ser humano. Então, assim, eu vê-las ali, tipo assim, entendendo que eu sou gente, que eu sou uma mulher, que eu tenho as minhas deficiências, ver elas entenderem isso, cara, aquilo mexeu muito comigo. Que eu falei assim, cara, elas entenderam por que eu tô aqui. Perfeito.
E aí, aquele dia, eu falei, não posso desistir. E aí, hoje, quando eu falo o poder das palavras, né? Hoje tá vivendo o que eu tô vivendo hoje. Hoje eu conto a minha história como se fosse a história de alguém. Sabe, a sensação que eu tenho, tipo assim, eu tô contando a história de uma mulher que foi traída não sei quantas vezes e tal. Eu cheguei até a tentar suicídio Nossa. na última traição. Foi de uma mulher que foi, assim, bem ousada, vamos dizer assim, né? Então, ela me afrontava muito, ela mandava várias mensagens. E ela conseguiu tirar o Rafa de casa. O Rafa ficou um mês fora de casa. Nossa. E eu já tinha um filho, né? Meu Rianzinho ia fazer 1 ano de idade quando isso Nossa. aconteceu. E aí eu falei, cara, como é que eu vou seguir minha vida com a criança sozinha e tal? E aí eu fui pros pés do Senhor, que sempre foi, né? Eu falo que o Senhor, ele é meu refúgio. Nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais felizes, eu sempre tô ali com o meu relacionamento com Deus. E eu falei assim, Senhor, o que eu pude fazer até aqui eu fiz, mas agora é com o Senhor. Eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer. Tudo que estava no meu alcance, no meu entendimento, que eu poderia melhorar como mulher e tal, eu busquei, né? Claro que a gente nunca é perfeita, né? Tinha muitas coisas que eu e Isabel precisava melhorar. Por exemplo, meu posicionamento como mulher. Eu era muito omissa, porque como não queria ser rejeitada, então eu evitava dar qualquer Aham. título de confronto para não ter nenhuma rejeição, né? E isso acabou que atrapalha, porque ninguém gosta de uma pessoa que não se posiciona. Ninguém Que valoriza uma pessoa que não interessante se isso. As posiciona. pessoas Sim. confundem omissa com submissa. Submissa é estar sobre a mesma missão e É não isso uma aí. obediência Uma silenciosa. ordem, Não tem nada a ver nada a uma ver. coisa com a outra. E aí, onde a gente parou? Que você estava falando dessa vez que você... Da sua traição. Da dessa Ah, traição é. que você traição. tava com as E mulheres. aí, nesse dia, cara, eu fiquei muito desorientada. Eu falei, meu Deus, como assim? Porque até então tava em casa. Tava ali, tava meio que no meu controle, assim, né? E aí, quando ele saiu de casa, aquilo pra mim, a sensação foi assim, eu perdi. Agora acabou. Eu perdi. E eu falei assim, poxa, esses anos todos eu aqui lutando e não adiantou de nada. Então eu vi que, tipo assim, na minha cabeça foram anos perdidos. E aquilo me deu uma frustração muito grande, sabe? Como assim? Eu aqui e tal, transbordando, ajudando as mulheres. Como assim, Senhor? Você não vai fazer nada? E aí se passaram 1 mês. Aí fiquei 3 dias num lugar, entreguei meu Rian pra minha mãe. E peguei um revólver carregado e fui pra um lugar. Fiquei 3 dias dentro desse lugar. 3 dias. Sabe o que é 3 dias sem levantar da cama? Nem pra fazer as necessidades básicas. Era tudo na cama, não tinha força pra levantar de uma cama. Nossa. E ali eu fiquei durante 3 dias. E aí no último dia, eu ali orando, falei, meu Deus, eu não aguento mais. E aí quando vinha aquelas crises, tipo assim, eu tava ali orando, Senhor, me ajuda e tal, e de repente vinha assim, nossa, eu vou largar isso tudo, vou acabar, não quero mais sentir essa dor. E aí eu colocava o revólver na cabeça, mas eu não tinha coragem de tirar. E eu ficava nesse conflito, sabe? Tinha hora que eu tava bem, de repente, quando vinha a crise, eu colocava o revólver na cabeça e ficava nesse conflito. Eu fiquei assim durante 3 dias. 3 dias assim. E aí, quando foi num domingo, e eu nem lembro como que eu cheguei nesse lugar. Olha como é que a minha cabeça estava tão desnorteada. Não lembro como eu cheguei nesse lugar. Portanto, que no domingo, quando eu ouvi uma voz assim, era tempo de se levantar. E eu falei, aí de repente parece que deu um estalo, tipo assim, eu tenho que sair daqui. Que Eu loucura tenho é que essa sair que eu tô daqui, eu tenho que fazendo? sair daqui. Comecei a ficar angustiada, tenho que sair daqui, aquele quarto escuro, tenho que sair daqui. E eu levantei, tomei um banho, peguei minhas coisas e fui sair. Só que quando eu entrei no carro pra sair, eu não sabia voltar pra casa, porque eu não sabia onde eu tava. Olha que coisa mais louca. Eu não lembro, eu não sei como eu cheguei lá. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, calma aí. Eu fui perguntando e tal, aí que eu fui me situando onde eu estava. De tão desnorteada que eu tava a minha cabeça. E aí depois daquele dia eu falei assim, não, eu não vou desistir. Porque a circunstância, eu não sou movida por circunstâncias. Porque por mais que o cenário seja o pior que for, né, independente do que você esteja vivendo, qual cenário você esteja vivendo, o cenário nunca pode determinar seu destino. Então, por mais que eu estava orando ali, meu casamento estava um fracasso, aparentemente parecia que eu tinha perdido, aparentemente parecia que não tinha mais volta mesmo, que realmente ele ia ficar com outra pessoa, que ele ia seguir a vida dele. E eu continuei ali acreditando. Gente, é muito poderoso quando você acredita.
É muito poderoso. Eu continuei acreditando. E depois que eu ouvi aquela voz dizendo que era tempo de se levantar, eu falei, não, eu vou voltar a acreditar. Porque eu continuo acreditando que Deus, Ele é Deus que faz milagre. Ele pode fazer nova todas as coisas. E eu continuei firme. E aí, passou um mês. O Rafa pediu pra conversar e tal, e a gente, né, se reconciliou. E eu falo que é louco o que eu vou dizer, mas eu cheguei a mandar mensagem pra essa moça pra agradecer ela. Eu mandei uma mensagem pra ela assim, quero dizer que eu te perdoo. Quero dizer que não há ressentimento. Eu sei como é triste querer ter uma família, mas não se sentir capaz de conquistar essa família. Eu sei que o que você fez não foi por querer me magoar. Foi em busca de tentar ter uma família. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai ser feliz, você vai ter sua família, você vai ter seus filhos. Mas eu tô aqui passando para te agradecer, porque você mudou a história do meu casamento. Nossa. E aí ela leu assim, eu vi que ela leu a mensagem, e aí ela só escreveu assim, não fiz por mal. E aí, né, a história ficou nisso. E realmente, assim, foi exatamente isso que aconteceu. Um divisor de águas ali. Então, quando a gente acha que, tipo assim, o cenário... Essa foi a última? Essa foi a última. Quando a gente acha que o cenário, tipo assim, é de morte, e aí a gente não tem noção do que Deus pode fazer. Uhum. E depois desse dia, cara, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida do Rafa nunca mais foi a mesma. A nossa família foi transformada, a nossa casa foi transformada. Hoje, quando eu vejo o Rafa com dificuldade, ele tem dificuldade de sair de casa. De tanto que o homem gosta de estar em casa com a família. E esse não era o nosso cenário. Hoje, quando eu vejo ele com as crianças, com os filhos, eu falo assim, meu Deus, como eu orei para viver isso. Como eu orei para chegar em casa agora, Acontece depois... que muitas vezes a gente ora e não espera chegar o tempo de viver. A gente pula do barco antes dele atracar no cais. E essa é uma das maiores estratégias aí para se ter uma derrota, né? Você não viver a jornada. Imagina se hoje, né, eu fico pensando, cara, qual a história que eu iria contar hoje se eu tivesse desistido? Drama, né? Olha Exato. só, meu pai traiu minha mãe, eu caí na mesma coisa, vivi a mesma coisa no meu casamento, aí qual seria a história? Aí? Mas eu me libertei, eu sou mãe solo. Cara, não faz sentido. Não. Então, tipo assim, hoje eu vejo, cara, valeu a pena. Sim. E não porque, tipo assim, Zé Boa, e aí? Quem separou, quem já viveu por isso, o que você pensa? Eu recebo muitas mensagens no Instagram, né? Eu vejo que você defende muito a família, e aí? O que você pensa das mulheres que já se separaram e tal? Você acha que é um absurdo? Eu falo o seguinte, não existe uma regra. Cada caso é um caso. Você não tem que ser ninguém. Eu decidi lutar pela minha família porque eu entendi o poder que existe na família. E eu creio no Deus que eu sirvo. Só que eu também entendo que Deus tem muitas formas de trabalhar na vida de cada um. Então não existe, tipo assim, se Deus fez exatamente assim na minha vida, é assim que Ele vai fazer na sua vida. Não. Depende muito do que você acredita Depende também, de né? qual a mensagem que você carrega. Sim. Existe uma verdade muito poderosa, se você acredita que você é capaz, você tá certo. Se você acredita que você não é capaz, Também. você também tá certo. Não é? É sobre E é tão isso. doido, tem uma moça que eu conheci ela, né, através das redes, ela chama Maria Gomes. E a história da Maria é o oposto da minha. Porque, primeiro que a gente é muito parecida, a gente gosta das mesmas coisas. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente ainda, mas ela ama cantar, ela ama música. A música foi a forma que ela teve de se expressar. E ela hoje, ela tem a doença, mas ela não sabe como ela teve a doença. Nossa. Porque ela descobriu muito criança, ela não tinha se relacionado com ninguém, e ela não sabe como ela tem a doença. E o meu era o contrário. Eu não sabia como eu não tinha doença. E aos 10 anos ela recebeu esse diagnóstico, foi exatamente a idade que meu pai morreu. Quando eu estava com 10 anos, foi quando meu pai morreu, né? E daí, com 10 anos, ela descobriu o diagnóstico. E aí, por que eu tô trazendo isso pra você? Porque às vezes você tá, tipo assim, Zé, você acha que todo mundo vai ter o casamento restaurado? Não. Assim como nem todo mundo vai ser curado. Só que tudo é da forma que a gente envelopa a nossa mensagem. Jesus Eu fui encarne e curada. osso, não curou todo mundo, imagina, dependendo Eu só fui da curada e eu decidi continuar entregando a mensagem que eu carrego, aquilo que o Senhor me confiou a mim. E a Maria, ela tem a doença, ela também decidiu continuar a jornada dela e continuar contando a história dela, independente do diagnóstico. Então, assim, tá vendo que, então quer dizer que todo mundo vai ter o casamento restaurado, todo mundo vai ter... Não.
Só que vai depender qual a história que você vai querer contar. Eu decidi contar a minha história de uma forma de superação. Exato. E eu continuaria, eu falo que com o diagnóstico, com o casamento fracassado, eu ia continuar contando a minha história. E eu quero engatar aqui e saber de você, então, qual é a sua rota de equilíbrio? O que eu fiz para poder ter essa... Qual o seu traçado a partir daí? Como você descobriu o seu equilíbrio a partir da sua trajetória? Onde você decidiu ancorar para ter esse equilíbrio hoje? Olha, na fé. Na fé, a minha rota de equilíbrio é a fé. Todinha, né? Todinha na fé. Todinha na fé. Eu falo que a minha vida é movida por fé. Não tem nada que... Eu não faço nada na minha vida se não for ali realmente, sabe, com um relacionamento com o Senhor, buscando no Senhor uma resposta. Não tem uma vez que eu não busquei no Senhor que eu não encontrei resposta. A palavra dele é viva, né? Então, tudo que a gente precisa, a gente vai encontrar resposta. Para qualquer circunstância, para qualquer problema. Então, isso é o que me traz o equilíbrio e a paz, que eu consegui vencer em meia guerra, né? Porque problema, todos nós vamos ter problemas, né? Só que a gente consegue ter paz em meia guerra. Sim. E eu encontrei essa paz em meia guerra, foi na fé, foi no meu relacionamento com o Senhor. E, Isabor, como é que, assim, a gente vai finalizar aqui com como você pode passar toda essa experiência, né, que você viveu para os nossos desbravadores, né? Então, seria desbravando a sua rota, né? Então, que mensagem você deixa para os nossos seguidores, para quem está assistindo? Como essas pessoas podem mudar a vida delas, encarar os desafios, né, a partir da sua experiência? O que você indicaria para elas, para que elas pudessem realmente fazer essa mudança na vida delas? Então, o primeiro é ter esse relacionamento com o Senhor, sabe? Não ficar preso a uma religião, tudo. não ficar preso ali a uma bolha. É a primeira coisa. A gente precisa furar bolhas. Buscar realmente ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. E a segunda coisa é as nossas decisões, né? É uma frase que eu gosto muito, que é decisões, elas mudam destino. Só que eu mudei a frase. E a minha frase é, quando a gente muda, a frase é nossa. E a minha frase é, decisões, elas mudam destino, mas elas exigem renúncias. Sim. Então, eu precisei tomar muitas Perfeito, decisões, mas eu também precisei renunciar muitas coisas. Então, hoje é muito fácil, a gente olha nas redes sociais, eu quero ter uma vida assim, quero alcançar isso, quero fazer isso. Você Beleza. está disposto a abrir mão? Você vai ter que tomar várias decisões para fazer isso. Uhum. Só que você também vai ter que renunciar muitas coisas. Então, essa é uma dica para quem realmente quer ir ter uma vida transformada, para quem quer ir para um próximo nível, quer viver a vida que você merece viver, não a vida que você tolera, né? Porque muitas áreas da nossa vida a gente tolera e a gente não vive como a gente poderia viver. É muito forte isso que você acabou de dizer. É exatamente sobre isso. Até quando você vai tolerar levar a vida que não foi o que Deus planejou para você, não é o que você tem para viver? Até quando você vai tolerar? E o grande dia da sua vida e o dia que eu espero que chegue rapidamente, depois de ouvir essa história de superação, essa história encorajadora, eu vou torcer para que chegue rapidamente o seu dia do chega. É isso aí. É um grande dia. Bora esse dar dia um do basta e viver a vida que você realmente quer viver, porque, gente, a única pessoa que pode mudar o nosso destino é a gente mesmo. Ninguém vai fazer por você, nem o próprio Deus. Porque eu falo que o impossível é com Deus, mas o possível é com a gente. Então, a gente precisa fazer aquilo que é possível a nós fazer todos os dias da nossa vida, né? Eu queria te convidar a contar brevemente para os nossos desbravadores sobre as suas imersões. Eu participei, gente, eu posso falar de cadeira porque eu participei. E eu participei não só da imersão da Isa com o Rafa, mas as maiores imersões, as mais famosas que você imaginar. Nessa questão de autoconhecimento, para você desbloquear, para você se entender, para você viver aquilo que você nem imagina que existe para você. Eu fiz muitas, nós fizemos. Fizemos muitas. Muitas. E eu vou te falar que a última, inclusive,
que já não devia ter surpresa nenhuma, que, né, já devia ser mais do mesmo, foi transformadora. Eu quero parabenizar vocês, que realmente a gente percebe que é um trabalho guiado e esculpido por Deus ali. E eu imagino que cada um seja diferente, embora esteja um cronograma meio que geral a ser cumprido, mas a egrégora formada ali é o que esse grupo precisa. Então, eu queria que você brevemente passasse para os nossos desbravadores, contasse as suas imersões, convidasse as pessoas a encontrar essas imersões, o canal, o Instagram, para que as pessoas realmente possam decida viver o novo. Só decida. Quando a gente entende o poder da decisão, é quando muda tudo. Verdade. Às vezes você não vive alguma coisa porque você está preocupado com a sua conta bancária de hoje. Como é que você vai pagar isso no final do mês? Mas escuta, o final do mês não chegou e a sua conta bancária de hoje pode não ser a mesma. Você não sabe que Deus vai prover no meio do caminho. Faça suas decisões. Eu te convido a realmente decidir viver o extraordinário na sua vida, conhecendo esse casal que de verdade faz a diferença na vida de muitas pessoas. E a primeira decisão, bora estar no treinamento com a gente, né? É isso aí. É uma grande decisão. Isso nasceu no nosso coração, né? Antes a gente tava muito ali escondidinho, né? Foi quando a gente falou, falei com o Rafa, né? Bora fazer os nossos treinamentos, pessoas precisam da gente, ouvir a nossa história. Então, hoje nos treinamentos, o nosso maior objetivo é fazer com que tudo aquilo que tem travado você, impedido você de viver a vida que você merece viver, a nossa missão, minha e do Rafa, é destravar você para isso. É tirar esses lixos que têm impedido você. Às vezes é o medo, a frustração, os traumas, né? Não sei o que hoje está impedindo você de viver a vida que você merece. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui não vive a vida que quer viver. Eu falo que acho que 90% das pessoas. É verdade. Que até a gente fica assim, nossa, agora eu quero isso. Opa, sempre vem o novo na nossa vida. Então, todo ser humano chega a um nível que você fala assim, nossa, e agora? Aí vem o medo, aí quando você vai para um outro nível, opa, vem o medo de novo. E aí vem, opa, mas calma aí, eu frustrei lá atrás, poxa, será que eu vou conseguir? Então, esse é o nosso objetivo, é ativar as pessoas, né? Esse Reconstrução agora, a gente está com uma nova edição, que é ensinando as pessoas a descobrir o seu propósito e aprender a monetizar com isso. Que foi o que aconteceu comigo, Isa, né? Eu sempre ativei mulheres, mas eu não entendi que esse era o meu propósito. E que você podia ganhar com isso. E que eu podia ganhar com isso. Portanto, que eu fui fazer o quê? Fui estudar Direito, né? Me tornei advogada, especialista em Direito Imobiliário. Só que eu ficava assim, cara, eu não tô feliz fazendo o que eu faço. Eu ficava doida para os meus clientes cancelarem. Olha que doido, né? Nossa. E eu tava sempre ali na retaguarda, cuidando e tudo. Só que eu via isso como um ato de servir. Como algo, tipo assim, eu faço isso porque eu gosto, mas não é minha profissão. Porque eu não tinha conhecimento que isso poderia se tornar minha profissão. Foi quando eu comecei a buscar mais sobre isso, porque eu falei, não, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Porque é isso que me faz, se tiver que virar noite de sono, eu viro, é o que eu amo fazer. Só que aí chegou o ponto, mas aí eu preciso ter minha vida profissional. Então isso é a prova que não adianta só você saber o seu propósito. Se você não monetizar com o seu propósito, você vai ficar sempre dividido e nunca vai colocar 100% de energia naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Nunca vai ter munição para ir além Nunca vai disso. ter. Então, foi uma decisão muito difícil, porque eu tive que largar o meu diploma, né? Aquilo ali que me trazia total segurança. Poxa, tenho minha formação, né? Isso me dá autoridade. Eu falei, você quer saber? Eu vou rasgar esse negócio, que eu não preciso disso para cumprir meu propósito. Mas vou viver daquilo que o Senhor me chamou. Só que para isso eu precisei o quê? Aprender a como viver do meu propósito. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer nessas imersões, além de te destravar, porque não consegue descobrir o propósito que te entrava. Sim. Se você não voltar para a sua essência, entender quem você é em Deus, você não vai descobrir para que você foi chamado. Então, nas nossas imersões, é mais ou menos isso que a gente faz. Tem os segredinhos lá, né, que a gente não pode contar. Você precisa ir para você viver. Mas, vai com o coração aberto. E eu vi você falando assim, parece que tem algo diferente. Esse diferente é o Espírito Santo. Né? Todas as vezes a gente abre e fecha o evento, né? O evento começa dias antes, né? Então, a gente já começa ali com propósitos, porque tem coisas que a gente, com treinamento, com ferramenta, você consegue ajudar milhares de pessoas.
mas tem coisa que foge da nossa Só capacidade você humana. sendo a ferramenta dele é que você vai conseguir Então alcançar vai as ter pessoas coisas nesse nível de dentro de profundidade. você de cura, de transformação que foge da capacidade humana, mas o Senhor ele é capaz de fazer. Então, quando a gente entra nessa atmosfera, quando a gente entra, as pessoas começam a abrir o coração e tem essa presença do Espírito Santo, é impossível. Olha, você que está aqui, se você for, eu duvido que você vai sair de lá da mesma forma. Eu também. Fala as redes aí para impossível. encontrar o Reconstrução e as outras imersões. Instagram, meu Instagram é Isabor Cruz com Z, _. Isabor Cruz com Z, _. Tô agora no YouTube aí, todos os dias, 7 da manhã, tem vídeo novo no YouTube com a palavra para ativar você, a mulherada aí que precisa. Os homens também, viu? Estão precisando de um Linda tempo especial palavra. com Deus, né? Nosso tempo especial com Deus. E tem o Rafa também, que é Rafa Marcos On. Nós estamos aí direto fazendo live, vários Vou trazer esse homem conteúdos. no laço aqui. Não, É. nós vamos trazer ele aqui. Vários conteúdos aí para transformar a sua vida, várias palavras para te ajudar aí a encontrar o seu propósito, né? E viver desse propósito feliz, porque é muito gostoso, né? Tá, fazer o que você ama, por exemplo, estar aqui, transbordar, fazer uma live. Cara, eu amo fazer isso, eu faço isso. Eu falo que eu não trabalho. É desfrute, Porque né? o meu desfrute é o meu trabalho. Então, eu desfruto todos os dias. Então, não tem negócio de trabalho comigo. Eu só desfruto, né? Uhum. E isso é muito gostoso. E bora viver aí algo novo. Bom, esse foi o nosso programa de hoje, a nossa Rota de Equilíbrio. Eu quero agradecer imensamente a tua presença, Isa, e o Eu que quanto você agradeço. transbordou e trouxe de lição pra gente. E se movimentou alguma coisinha dentro de você, dá sequência nisso, aprofunda, cai para dentro dessas imersões que vai modificar a sua vida. Eu tenho certeza disso, eu tô falando de coração, porque mesmo tendo passado por vários processos, eu senti o impacto na minha vida e eu sei que vai ter na sua também. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite. E a nossa Rota de Equilíbrio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau.